fraco, ele vai, né, correndo perigo. O Putin ou o Zelensky ganha alguma coisa com essa guerra? Ou é ruim pra eles? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Olha, a única coisa que pode ser boa pro Putin é o preço do petróleo subindo. Ah, tá. Porque aí ele tem mais dinheiro. Parte do problema que ele está sofrendo é porque o petróleo está caindo, e ele está perdendo recursos para continuar alimentando a sua guerra contra a Ucrânia. E, nesse sentido, um petróleo caro dá caixa e munição para o Putin. Que é uma coisa que o Trump está tentando fazer o contrário. O Trump está a todo custo tentando fazer o preço do petróleo cair. Porque ele sabe que isso vai ter um impacto na Rússia também, na capacidade do Putin continuar lutando. E ele quer fazer um acordo com a Ucrânia, ou na guerra da Ucrânia, e ele está tentando forçar o Putin para fazer esse acordo. Ele colocou pressão e fez a Índia parar de comprar o petróleo da Rússia. Ou seja, ele está estrangulando o Putin no recurso, no dinheiro. Ele também está perseguindo a frota clandestina de navios que vende o petróleo sancionado do Irã, da Venezuela e da Rússia. E tudo isso vai abalando a capacidade financeira do Putin sustentar a guerra. Agora, um preço do barril alto, aí ele volta a ganhar fôlego. Entendi. Nesse sentido, sim. Mas isso é ruim para o Trump. O Trump não quer o preço do barril alto. Isso vai afetar a economia americana, pode trazer inflação. Se trouxer inflação, aí os juros não caem. Os juros não caem, ele está num ano de eleição. Isso não vai ser bom para ele. Ele está querendo quase que interferir no Banco Central à força para fazer, né, a coisa ficar do jeito que ele quer. E aí agora o preço do barril alto, isso pode afetar a inflação. Por isso que eu não acho que ele vai levar a guerra por muito tempo. Pois é. Fala, Bigoda. Gustavo Pena, ele perguntou assim: primeiro a Venezuela, agora o Irã. Se pudesse chutar o próximo alvo do Trump, quem seria? Cuba? Cuba. Mas eu não acho que vai fazer uma intervenção militar. Ele falou alguma coisa sobre Cuba? Já? Falou um monte de coisas, mas nada de tipo, vou usar a força. Ele está fazendo um bloqueio, basicamente, não econômico, mas naval, aonde ele não deixa, né, combustível chegar, nem energia. Então Cuba está estrangulado. Mas é difícil Qual o regime cair. Ele quer trocar o regime. E ter alguma coisa do lado dele. Não, ele só quer trocar o regime porque Cuba é muito estratégico para os Estados Unidos, na localização, na saída do Golfo do México. De Miami. Mas a posição de Cuba, historicamente, geograficamente, ela dita o comportamento americano em relação a Cuba. Porque ela tem a possibilidade de fechar o Golfo do México. Quem controlar Cuba consegue fazer um bloqueio naval. Se tiver um mapa aí. Coloca, por favor, que vai aparecer Cuba e o sul dos Estados Unidos, do Golfo do México. Que agora é Golfo das Américas. Golfo das Américas. Não, da América. Da América. O mapa ainda vai estar errado. Claro, errado segundo o Trump. E Cuba, Taiwan, Estados Unidos não vai se meter também. Talvez os Estados Unidos tenham que ajudar, né? Não, eu sei, mas no vai horizonte próximo. Não vai se meter contra. Ele tem que ir lá se meter para salvar Taiwan. Se acontecer algo. Né? Se ele não salvar Taiwan, aí... Coreia do Norte se manifestou? Tá quieta? Não, tá quietinha. Ninguém lembrar dela é bom pra eles. Ele tá ensaiando a troca de poder. Mas a coisa mais louca, Rock, é que esse ano tem Copa nos Estados Unidos, cara. No meio do ano. Como vai ser essa doideira? Essa briga com imigrantes, guerras rolando e uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. E você acha que alguém vai lembrar dos outros problemas? Você acha que vai ser normal? Acho que as pessoas vão olhar e vão ligar a chave de Copa do Carnaval, novela, Copa do Mundo. Sei lá qual é o circo do momento que vão... Olha lá. Olha onde Cuba cara, tá muito mais próximo do que eu imaginava. Então, imagina se você fizer uma linha do lado de Cancún até Cuba,
Fechou aquele lado. Certo. Aí você faz uma linha do outro lado ali, da outra costa de Cuba, né, para cima, e passando por Key West até a ponta da Flórida, Miami. Você fechou o outro lado. Fechou total. Você faz um bloqueio naval. É um território muito estratégico. Cuba é para os Estados Unidos o que Taiwan é para a China. Simples assim. Por isso que essa obsessão no passado, no presente e no futuro sempre existirá em relação a Cuba. Mas Cuba já teve muito mais forte por conta da União Soviética, né? Claro. E da Venezuela. E também da Venezuela? Porque ela era sustentada pela Venezuela. Ah, não sabia. Depois da União Soviética. E agora sem a Venezuela e sem a União Soviética e sem a Rússia, a situação tá feia. Entendi. Mas o problema ali é que a situação é tão feia e a população envelhecendo e aqueles que tinham alguma disposição de lutar já fugiram do país, já não moram mais lá. Então você tem assim uma situação de extremo desespero, pobreza. Não, e uma assim, cara, você tipo você é de uma outra geração, os jovens não estão mais ali. Não vai sair um monte de gente vai pra rua que nem idoso na rua. Você tem que ter os jovens ali, não tem mais isso. E o nível de problema é tão grande que o cara, assim, ele não consegue fazer todas as refeições num dia. Tem limite do que ele pode gastar. Ele não tá, sabe? Eu fui pra lá, o cara não tem papel higiênico em casa. Então. É nesse nível. Você viu. Só banheiro antes da gente fazer prognósticos do que vai acontecer aqui pra frente. Então escolha bem a pergunta. É isso aí. O Giovanni, ele falou assim, detalha um pouco a Revolução Islâmica e como os ayatolás tomaram o controle do Irã. Bom, esse assunto ele é grande, Giovanni, mas assim, eles tomaram conta porque existe uma insatisfação muito grande com o Shah. Apesar dele ser um cara que estava modernizando o Irã, ele ainda assim era muito repressor, muito mesmo. E então ele foi perdendo o apoio. E a coalizão que derrubou ele não era só de fundamentalista islâmico. Você tinha comunistas, você tinha os comerciantes, você tinha um monte de gente que se voltou contra ele. E os ayatolás, né, os religiosos, se mostraram, se apresentaram, apareceram como os mais organizados depois que ele caiu. Então eles foram capazes de acabar meio que vencendo, mas teve uma resistência para não se tornar ou não ir na direção de uma revolução islâmica, não deixar os religiosos tomarem o país, mas eles estavam muito mais bem organizados. O Khomeini, ele escrevia muitos discursos, ele foi criando um exército de jovens doutrinados com um discurso muito anti-americano, anti-ocidente, com até uma justificativa, assim, porque a influência dos ingleses e dos americanos na indústria do petróleo e tal, favorecia esses líderes que estavam no poder, né? E a população foi ficando incomodada. E aí esse é um campo fértil para esse tipo de ideologia salvadora da pátria, nacionalista. Mas aí eles recriaram a identidade nacional iraniana com uma roupagem religiosa. Tá. E esse foi o problema. Então, hoje o Irã ele vai ter que se redefinir o que é ser iraniano. E eu sei que existe, né, um resgate ou uma conexão milenar com a civilização persa. Mas o que é persa? Hoje em dia. Persa ele é um xiita, entende? O regime islâmico ele fundiu a noção do persa com o xiismo. E então as expressões dessa identidade precisam ser recriadas. E claro que a pergunta vai ser como que se abarca os outros povos, se é uma civilização persa em um país multiétnico. A religião serviu em algum momento para ser esse elo de conexão.
Mas para aqueles que não são religiosos, o país deles foi sequestrado por uma opressão. Isso, por uma doutrina religiosa completamente fanática, obcecada, paranoica com o inimigo externo, só pensa nisso, tudo é planejado por alguém de fora. Todo mundo é inimigo do projeto, da revolução, do Estado. Todo mundo é super vigiado. É uma coisa, claro, né, retrógrada, anti-direitos, anti-liberdades individuais e tudo mais. Por falar nisso de liberdades individuais, de opressão em relação às mulheres, né? Uma mulher foi morta porque um cacho saiu e apareceu, e várias outras questões que a gente fica sabendo. A gente trouxe aqui, fez um programa especial só com iranianos, né? 2 iranianas e dois iranianos aqui. Legal. E o que a gente vê é um distanciamento tão grande entre o povo iraniano e o que a esquerda, principalmente aqui no Brasil, no mundo, entende do que é melhor para eles. Eles estão falando uma coisa e as pessoas falam, não, vocês não sabem de nada, quem sabe é a gente. Então, esse anti-americanismo parece que está acima de coisas, um pouco do que a gente falou do woke, do que eles defendem, que é as mulheres serem iguais e tal. E parece que, por que existe esse distanciamento e não tá todo mundo junto em relação à queda de um regime tão opressor em relação aos gays, às mulheres, não, eu acho a qualquer que hoje, liberdade? Eu acho que hoje tá todo mundo contra o regime. Eu não vejo isso nas redes sociais. Você vê? Não, quem? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah, não. Sim, é isso que eu tô falando. O que a gente vê, a gente lamentando a morte do líder supremo. Não, tô falando lá, do povo iraniano. Não, lá sim. A gente vê a galera indo pra rua. Eu tô falando aqui, e eu não sei como é nos outros países, mas eu acho que é parecido aqui. De uma parte da população simplesmente lamentando a influência de outro país em relação ao que está acontecendo, né? A queda do líder supremo, e que se não faz isso... Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?